Hoje eu gostaria de ler do versículo 6, tá? E nós vamos ler até o versículo 17. Por aquele mesmo versículo 6 até os 17. E quando Herodes estava para fazer comparecer a Pedro, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele cuidava que estava tendo uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou. E Pedro, tornando a si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos. É João que tinha por sobrenome Marcos, olha aí João Marcos. Onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Bem, eu disse para vocês que nós temos aí, tá? Hoje nós vamos continuar, né? Semana passada até foi assim, foi dentro desse Deus cuida de nós, a gente tentou ensinar que o que fazer quando coisas ruins acontecem, não é? Mas hoje nós vamos direto para o assunto. Olha, tem uma palavrinha a mais aí de Deus cuida de nós. Tem aquela palavrinha sempre. Então coloque isso na sua mente. Coloque isso no seu coração, porque Deus, Ele sempre é sempre mesmo, Ele está sempre cuidando de nós, tá? Então a gente falou que este capítulo nos ensina que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, tá? Semana passada, com aquele problema, né, da perseguição de Herodes, fica algumas perguntas. Por exemplo, a gente está vendo Herodes maltratando, tá? Perseguindo e até matando. A pergunta que a gente fez foi: quem são essas pessoas? Quantas eram aquelas pessoas? Porque justamente aquelas pessoas foram maltratadas, tá? Então, quando você vê um irmão em Cristo sofrer, talvez você é tentado pelo inimigo ficar fazendo esse tipo de pergunta. Por exemplo, né? Quem que tá sofrendo? É o fulano. Aquele lá eu sabia que ia sofrer mesmo, né? Aquele lá merece. Por que justamente aquelas pessoas foram maltratadas? Não tem nenhum nome aqui, nenhum nome foi colocado, né? E o que estas pessoas fizeram para merecer? Meus irmãos, geralmente quando um irmão está sofrendo, vem na mente dos outros que ela está merecendo aquele sofrimento. Isso aí, a gente pode dizer assim: é bom, porque aí ela vai pagar. Só que tem uma coisa: e nós vamos pagar o que nós merecemos? Então,
Veja, o que elas fizeram, será que Deus não amou aquelas pessoas? Deveriam ser punidas mesmo com a perseguição e com a morte? Veja só, né? Coisas ruins acontecem e nós nem sabemos por quê, tá? E aí você vê a fraqueza, né? Diante dos acontecimentos ruins, e a gente às vezes não vê a mão de Deus agindo, né? Que Ele está presente, que Ele sabe de tudo que acontece e Ele tem poder sobre toda a situação, tá? E quando nós falamos dessa perseguição na semana passada, que não tem um motivo a não ser que Deus, Ele permite que essas coisas aconteçam com a igreja. Então, o que a igreja fez, a gente viu o que a igreja fez e o que Pedro fez. Enquanto o Herodes estava perseguindo a igreja, a igreja, nós estamos aqui, nós vamos morrer, vai acabar e tal. Não, ninguém ficou reclamando, ninguém. Meus irmãos, sabe o que a igreja fez? A igreja começou a orar. É isso que nós devemos fazer. Se tem algum problema, não importa com quem, não importa a gravidade. O papel da igreja é fazer o que a igreja primitiva estava fazendo, começar a orar. Mas não está dando certo. Por que não está dando certo? A gente está orando e o Tiago morreu e o pessoal continua apanhando aí no meio da rua. Bom, mas nós devemos continuar orando. Então, a igreja nos ensina isso, a igreja de Jerusalém nos ensinou exatamente isso, ou seja, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles oravam. E uma outra coisa, e o Pedro está lá na boca da vez, né? A bola da vez para morrer. Aí você lê que ele está numa paz, ele está dormindo profundamente quando o anjo chega para realmente soltá-lo. Então, a igreja ora, e aquele irmão sofredor, ele está em paz. Agora, só Deus para dar essa paz. Só Deus realmente para poder fazer uma pessoa dormir em paz, sabendo que no outro dia ela vai morrer. E dormir em paz profundamente, porque essa paz só pode vir do Senhor. E uma outra coisa que a gente viu, é que a igreja em tempos difíceis, ela fica mais perto de Deus. Lembra que eles estavam brigando? Quem pode ser salvo? Quem que não pode ser salvo? O samaritano pode ser salvo? O Cornélio pode ser salvo? Que negócio é esse de abrir uma igreja lá em Antioquia que não tem judeu? Estão lembrados que a preocupação era essa? Todo mundo se preocupando, quem pode, quem que não pode, quem pode abrir igreja, quem que não pode abrir igreja. Uma brigueira dentro da igreja. E eles perderam o foco, que é o evangelismo. Agora, com a perseguição, ninguém pergunta mais: é circuncidado? Não é circuncidado? Tem sábado aí para o meio? Não tem? Agora, com eles perseguidos, está todo mundo orando, está todo mundo unido, está todo mundo junto. Às vezes, para isso, Deus permite os problemas, para aqueles que são fiéis, realmente mostrar se oram, se amam mesmo a Deus, se amam mesmo a igreja de Jesus Cristo. Às vezes Deus permite essa provação toda para exatamente isso, conhecer e revelar os corações. E dessa igreja foi revelado, porque lá na casa da mãe do João Marcos, a igreja estava em intensa oração. Eu lembrei vocês a semana passada que o tipo de oração que eles fizeram, que a igreja estava fazendo, aparece mais uma vez no Novo Testamento, que é quando Jesus estava orando no Getsêmani. Aquele momento diz que Jesus orava intensamente, e aqui no capítulo 12 repete a mesma palavra, ou seja, a igreja está orando intensamente, e por isso os resultados colhidos. Vamos lá, meus irmãos, o que a gente vai aprender hoje então, né? Até rapidamente vamos aprender que Deus cuida de nós, né? Que Deus está no controle, que Ele sempre faz o que é certo, e Ele sempre faz o que dá mais glória para Ele. Pronto, acabou. Você está triste porque Deus não agiu do jeito que você queria? Mas não fique não. Por quê? Porque Deus sempre faz o que dá mais glória para Ele, não mais glória para você. Esse é o lema, né, que nós aprendemos. Deus sempre ouve a oração da sua igreja,
que Deus abre portas que o inimigo fecha e que no fim, quando Deus já fez a obra, nós vamos ficar de boca aberta, como a igreja ficou de boca aberta para a obra de Deus, tá bom? E aí, irmãos, temos um versículo muito lindo no Novo Testamento, que é esse de Romanos 8, 28. O que nós temos escrito lá? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu coloquei em maiúsculo ali algumas palavras só. Por exemplo, todas as coisas contribuem para o bem. Nunca se esqueça disso também. A morte de Tiago contribuiu para o bem. A perseguição dos irmãos contribuiu para o bem. Essa prisão de Pedro contribuiu para o bem. Onde é que o senhor está vendo o bem? Eu estou vendo a oração da igreja. Eu estou vendo a igreja ficar livre de briga, de confusão, de contenda. Eu estou vendo a igreja dizer, nós te amamos, Senhor, mesmo com esse momento adverso. Eu estou vendo muitas coisas boas aí. Então todas as coisas incluem coisas ruins. A perseguição, eu sei, não é boa. Eu sei que a perseguição não é boa, mas Deus está dizendo que ela contribui para o bem. Sabe, até eu coloquei uma palavra aqui, porque é a realidade de muitas pessoas. Uma doença não é uma coisa boa, sabia? Não é, mas ela também contribui para o bem. Às vezes vem numa família uma coisa muito inesperada, que é um divórcio. Eu sei, isso não é uma coisa boa, não é verdade? É uma coisa muito ruim, mas até isso contribui para o bem. Uma perda, que é uma morte, uma provação dolorosa, nada disso parece ser bom. Mas aí Deus estaria mentindo quando Ele escreveu que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem. Não, Deus nunca mente, tá? Então Deus tem um plano perfeito e lá no fim nós vamos saber por que Deus fez isso, para que Deus fez isso. Todas as nossas respostas, elas acabam sendo dadas no fim. Como Jesus lavando os pés dos apóstolos, Ele disse, olha, o que eu faço agora vocês não vão entender, mas lá na frente vocês vão entender. E todos eles entenderam. Então Deus, Ele sempre atende a nossa oração, tá? Lembra, a igreja está orando, né? E Deus responde a nossa oração. Uma coisa interessante que acontece no capítulo 12, no versículo 6, que nós lemos, eu vou ler aqui de novo, né? Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, e eis que sobreveio o anjo do Senhor. A igreja não estava lá na cela. A igreja não estava dentro da prisão. Ela não conseguiu enxergar o anjo. Pedro mal enxergou esse anjo. Eu lembro os irmãos que ele está ali como que passado, como que num êxtase. Eu lembro os irmãos que quando ele estava livre de todas as cadeias, de todas as prisões, e tão somente quando isso aconteceu, ele disse, agora eu sei que Deus enviou o seu anjo. Mas até então, tudo parecia um sonho, tudo parecia uma ilusão, parecia que tudo aquilo ali era uma mentira, não estava acontecendo. Mas a igreja estava orando, nós estamos orando, e a gente não consegue às vezes ver e nem perceber, mas não é por mal que isso acontece. Não pense que é por mal que você às vezes não consegue enxergar a mão de Deus. Ou que você não acreditava em Deus. Se você não acreditava em Deus, você não ia orar para Deus, não é verdade? Nós somos fracos sim, e nessa questão. Mas a igreja está orando, ela não está enxergando. Olha, está acontecendo muita coisa. E acontece muita coisa na nossa igreja que nós não estamos vendo, que nós não estamos enxergando, que é o trabalho invisível de Deus contribuindo para nós. Nós não estamos vendo, mas Deus ele está fazendo isso. Deus ele está trabalhando de uma forma oculta,
e pode beneficiar, vai beneficiar o meu filho, vai beneficiar minha filha, vai beneficiar meu irmão em Cristo, vai beneficiar toda a igreja. Sim, Ele sempre faz isso. Ele sabe, nosso Deus é muito bom, nosso Deus é maravilhoso. Então Deus vai responder a nossa oração e nós nem percebemos, né? A igreja não viu o anjo, a igreja não viu as portas sendo abertas. Tem um caso aqui do Velho Testamento que o Abraão ele ora para Deus e Deus não fala nada. Ele fala, vai destruir o justo com o injusto, o senhor vai matar meu sobrinho Ló lá. Deus não fala nada, Deus não fala nem que vai nem que não vai. Agora, antes de Abraão perguntar alguma coisa, Deus já tinha mandado os anjos lá. E quando o Abraão, ele estava todo preocupado, conversando com Deus, os anjos estavam lá, anunciando a destruição. E quando ele levanta preocupado e vê aquela fumaça, ou seja, o Abraão só viu fumaça. O Abraão, ele não viu os anjos pegando na mão de Ló e das filhas e tirando elas de lá. Talvez ele ficou preocupado, até que um dia chegou a notícia para ele. Qual notícia? Olha, o seu sobrinho e as 2 filhas dele estão são e salvos. Aí ele disse, glória a Deus. Mas é bom a gente dizer glória a Deus em todo o tempo. Mesmo só vendo fumaça, ele não viu as outras coisas maravilhosas acontecendo. Então Deus respondeu à oração da igreja em Jerusalém. Eu lembro aqui, o versículo 7, um anjo sobreveio, eis que sobreveio o anjo do Senhor. A igreja não viu, a igreja não vê. É esquisito uma igreja como a nossa falar como, os anjos, eles existem. Você pode não acreditar, mas eu acredito, eu sei que também você acredita, eles existem. E uma coisa que desde o Velho Testamento tem sido enfatizado na vida do eleito de Deus, daquele que serve a Deus, é como o anjo foi criado para nos servir. De como os anjos eles vêm realmente para ajudar, para resgatar, para proteger, para punir terceiros em favor do povo de Deus. Como é essa ação angelical? Ministros, ministradores, para quê? Para nosso serviço, diz o livro de Hebreus. Deus usa os anjos para nos livrar, e um anjo foi enviado para ajudar o Pedro. Olha, ele veio, uma luz raiou, diz o versículo 7, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro do lado, despertou dizendo, levanta depressa, e caíram as suas cadeias. Talvez ele levaria um susto muito grande, ele está dormindo profundamente, e aí fica lá um anjo. O original diz que ele tocou aqui na ilharga, tocando ali, na barriga ali, na boca do estômago, acorda, levanta depressa. Mas se é nós, imagina o susto que a gente vai levar. E ele então se levanta, mas não era possível se levantar, porque ele estava preso. E é por isso que, antes de qualquer coisa, as cadeias caem. Então, primeiro Deus libertou ele daquelas cadeias, milagrosamente. Em versículo 8, e disse o anjo, cinge-te, ou seja, veste-se, veste as suas sandálias. E ele assim o fez, e disse mais, pega a tua capa e me segue. Ou seja, pega tudo que você tem aí, veste seu sapato, sua roupa, vamos embora, segue-me. Versículo 9, e saindo o seguia. Bom, está falando para seguir, eu vou seguir. E não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que estava tendo alguma visão. Era real. A palavra de Deus diz que era real, mas ele não conseguia entender. Ele não conseguia entender. Sabe, aquele salmista diz, Deus tem feito tantas coisas por nós, por isso nós estamos felizes. A verdade é que o salmista ele não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. O salmista sabia que o povo de Israel não merecia nada daquilo. E de repente Deus começa a agir, Deus começa a fazer, ele fala, eu estou de boca aberta, eu nem sei. Eu não sei.
Então, meus irmãos, veja aí no versículo 9, ele não sabia se era real ou se ele estava tendo alguma visão. Versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Muito bem, né? Esse anjo, ele trabalhou, ele entrou lá dentro, mandou Pedro acordar, se vestir, mandou que Pedro seguisse, as portas foram se abrindo. Bem, hoje é mais fácil isso acontecer, basta você ter um controle remoto, então vai abrindo sozinho tudo lá, pá, não precisa nem de anjo, né? Pá, vai embora. E as portas foram se abrindo automaticamente. O problema é que naquele tempo não tinha esse negócio de controle remoto, e os anjos tinham que dar essa ordem. Deus tinha que permitir que aquelas portas se abrissem. E aí está o grande milagre, meus irmãos, todas essas portas se abrindo. E tem uma pergunta aqui, né? Você acredita que Deus envia anjos na sua vida? Esse salmo é muito lindo também. Eu acho que você conhece esse salmo, que diz, esse pobre, não é obre não, tá? Diz que esse pobre clamou e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aí vai vir o versículo que você conhece, mas antes de vir esse versículo que você conhece, tem esse aqui, este pobre clamou e Deus o livrou de todas as suas angústias. Aí vem o versículo conhecido, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Ele está lá, acampado. O Jacó, quando ele saiu lá da terra de Harã, e ele sabia que o irmão dele estava querendo matar ele do outro lado, ele viu o acampamento de anjos, Manaim. Ele viu 2 grupos de anjos, como que dizendo assim, pode ir, ninguém vai mexer com você. Faltou fé para ele na continuação da jornada, mas Deus apareceu com anjos e disse, você está seguro, meu filho, você pode ir. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ah, tem um anjo acampado. Você vai descobrir na sua vida que já aconteceu, talvez está até acontecendo, ou vai acontecer isso na sua vida, esse anjo acampado. Agora, às vezes ele não está alado, ele não está com asas, ele não é aquela visão de Daniel, com os olhos vermelhos, com o rosto que parece um relâmpago, com os pés de latão de bronze, uma coisa brilhante, com voz de muitas águas ou de uma grande multidão. Às vezes não. Às vezes é uma pessoa que estende a mão para você. É só isso. Às vezes é uma pessoa que olha para você e diz, eu estou aqui do teu lado. Pode, né? É o suficiente. Aí você descobre, tem anjos de Deus em todo lugar. E tem anjos de Deus de todo jeito. É o anjo de Deus. A gente tem que aprender a ver esses anjos, mas o texto não acabou. Eu disse, esse pobre está clamando, e Deus está livrando de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam, e o temem, né, e os livra. Aí ele faz um desafio para mim, e um desafio para você, em relação a esse cuidado de Deus. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Você pode dizer como salmista, né? Você talvez passou por uma situação, ou passa, e você vê que Deus sempre manda um anjo. Você está sempre provando que Deus é bom. Então nós podemos dizer como salmista, provai e vede que o Senhor é bom. E Ele é bom. Por isso, você acredita nos anjos, né? Então a carreira cristã revelará esses anjos, né? E aí, né, nós temos, eu falo de mim, né, nesse ano tão difícil, que parecia que ia ser o horror dos horrores, né, eu vi muitos anjos. Olha, eu não acredito que esse ano está acabando do jeito que está acabando. Aí eu posso dizer como salmista, provai e vede que o Senhor, Ele é bom.
mas no Salmo 91, versículo 11 e 12, queria que você abrisse comigo lá. Não me lembro se eu marquei aqui, né? Não marquei. Então vamos lá, tá? Salmos, capítulo 91. Salmo 91 é o salmo que o pessoal deixa a Bíblia virada lá, né? Aberta, como se fosse um pé de coelho. Não pode. Não pode pensar que é um pé de coelho, mas pode deixar a Bíblia aberta. Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas mãos. E você vai ver isso mesmo, que você só não foi para o buraco, você não foi para o abismo, né? Você só não morreu aí de depressão, você só não... porque Deus mandou um anjo. Enquanto uns faz aquele papel do inimigo, Deus sempre tem aqueles que são anjos na nossa vida. Você vai ver isso acontecer na sua vida muitas vezes. Agora, meus irmãos, continuando, eu falei dessas portas abertas. Pedro estava totalmente fechado, né? Ou seja, o inimigo fechou as portas, mas Deus abre portas que o inimigo fecha. 4 quaternos de soldados vigiando. Cada turno, 4 soldados, 2 dentro da prisão, 2 fora da prisão. É muito soldado para uma pessoa só, mas também a festa que ia favorecer o Herodes era grande. Ele não queria nada menos do que um Cristo. Ele queria que acontecesse com Pedro a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Queria um espetáculo, então vai ser bem guardado, bem guardado. Eu tenho até dó desses últimos 4 que estavam nesse turno da noite, até dó deles, porque eles pegaram, meus irmãos, o pior momento para eles, que foi o livramento de Pedro, e eles foram punidos por isso, quase com certeza com a morte, porque a punição para um preso escapar era vida por vida, então eles seriam punidos com a morte. Da cela para a rua, pelo menos 2 portas e um portão, é o que a Bíblia fala aqui, e o último portão, um grande portão de ferro, né? E depois de atravessar as guardas, está lá, né, aquela porta de ferro, ela se abre por si mesmo. E aqui tem essa questão, né, que às vezes as portas se fecham. Eu acho que nesse ambiente de trabalho é o que a gente mais vê, portas se fechar. É porque Deus está trabalhando de um outro jeito na nossa vida, mas às vezes se fecha mesmo, algumas portas acabam se fechando, né? Às vezes nós mesmos fechamos a porta, por alguma coisa que fazemos, por alguma coisa que falamos, mau comportamento mesmo, preguiça, tá? Eu posso fechar uma porta. E é duro quando nós fechamos a porta, porque nós temos consciência que nós fechamos aquela porta. Mas o inimigo, quando se fala do Evangelho, ele é, por excelência, um fechador de portas. E ele vai com perseguição, com tormento, tal, ele quer fechar as portas. Sempre, olha, meus irmãos, quando a gente começa a pegar a criança num lado da cidade, os irmãos têm experiência disso, os irmãos que trabalham com criança, e me corrija se eu estiver mentindo. Você está lá trabalhando, daqui a pouco alguém fala, essas crianças estão indo lá para aquela igreja, vou inventar um negócio aqui domingo de manhã, vou inventar um futebol, vou inventar um karatê, estou mentindo? Quantas vezes isso já aconteceu? Para quê? Para o inimigo, ele quer fechar a porta do coração daquela criança. É por isso que nós temos que ser insistentes, é por isso que nós temos que ser ousados, temos que oferecer para eles uma coisa melhor, para que um jogo de futebol ou qualquer outra coisa não tire o interesse dessa criança de estar na casa do Senhor. Mas o inimigo, se ele puder, ele fecha todas as portas. E como é que essas portas vão se abrir? Bom, Deus nos conhece. Deus, ele conhecia o Pedro, ele conhecia o Davi. O Davi, quando escreveu aquele Salmo 34, ele estava lá no meio dos filisteus, morrendo de medo, porque eu achava que ele ia morrer lá. Então, ele escreveu,
né, ouve a voz desse pobre, né, clamando a Deus, e Deus mandou um anjo e livrou ele, tá? Então, irmãos, aqui nós aprendemos que orações abrem as portas. Nessa lição nós aprendemos que a oração abre portas. A igreja está orando. Então eu vou dizer para você aqui, no capítulo 12, o Pedro ele sai de lá, o anjo se aparta dele, e ele descobre no versículo 11, agora eu sei que Deus me livrou por um anjo, né? Versículo 12, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e, final do versículo, a palavra que eu disse, oração. O pastor gostaria que as portas fossem abertas. Ore, você tem que aprender a orar também. A igreja está orando, mas os irmãos têm que aprender a orar para as portas serem abertas. Tudo levava a crer que não tinha razão para orar. Para que orar se a igreja não para de ser perseguida? Para que orar se o Tiago já morreu? Para que orar se o Pedro vai morrer amanhã? Para que orar? Para que orar? Deus manda orar. Deus fala mais ainda, né? Jesus chegou a ensinar aos irmãos a orar sem esmorecer. No capítulo 12 do livro de Lucas, eles tinham que orar sem desanimar, e essa igreja está orando, o pessoal está orando, é de noite, é de madrugada, estão em vigília de oração. É isso que está acontecendo lá. Nós temos uma adolescente, talvez de 11, 12, 13 anos, que é a Rod. O que a Rod está fazendo? A Rod está orando também, porque quando Pedro grita lá de fora, a Rod diz, é a voz de Pedro, é ela que descobre que Pedro está vivo. Sabe por quê? Porque até as crianças estavam orando. Então, o inimigo fecha a porta, ore para Deus abrir, tá? A ação poderosa de Deus deixa o povo de Deus maravilhado. Eu lembro os irmãos o seguinte, o livramento de Pedro trouxe grande espanto, primeiro para Pedro. Pedro? Ué, não é ele que falou aqui no versículo 11, né? Agora que eu sei, antes não sabia? Não, ele estava espantado. Aliás, ele estava andando, né, no versículo 9, ele estava andando, as portas estavam se abrindo, e ele pensava que ele estava tendo uma visão, ele não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, ele estava espantado, estava assustado. Depois a menina, quando a menina escuta Pedro falando, ei, né, eu estou vivo, a menina saiu correndo, tadinha, se espanta de alegria. E por fim a igreja, aí ela está maluca, ela está doida, está vendo um anjo? Não, o anjo estava lá com Pedro. Agora, veja como a gente se espanta. A gente fica maravilhado. Eu disse para você do salmista, né? As ações de Deus em nosso favor sempre vão ser como um sonho para nós. Por quê? Porque nós sabemos que nada somos e nada merecemos. Mesmo assim, nós experimentamos o cuidado de Deus. Por isso, por saber que não somos nada, que não merecemos nada, e que mesmo assim Deus cuida de nós, a gente às vezes fica sem acreditar no que Deus está fazendo. Pasmo, tá? A gente fica pasmo. Até os opressores se espantaram. No final do capítulo 12 diz que estava todo mundo assustado, tá? O pessoal lá estava assim, o que aconteceu? E acho que é o versículo, deixa eu encontrar o versículo, né? É o versículo 19, versículo 18, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, sobre o que seria feito de Pedro. Então a ação poderosa de Deus nos espanta a igreja, mas também deixa o povo que não ama a igreja, que não gosta da igreja, espantado também. Sabe o que Deus faz aqui dentro?
espanta o povo lá fora. Não é espanta de mandar eles embora, não. Eles ficam pasmos, maravilhados, porque eles não têm resposta para tudo que Deus faz para a sua igreja. Então Deus responde nossas orações, mesmo quando nós temos falta de fé. Todos foram pegos de surpresa, inclusive Pedro, inclusive aquele que foi salvo. A menina, por incrível que pareça, é a mais forte de todas, porque a igreja, quando a menina fala, ela escutou o Pedro chamar, sabia que era a voz de Pedro e disse: olha, o Pedro está lá fora. E disseram: não, essa menina está vendo um anjo. Olha só, no versículo 14, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Não foi de dúvida, foi de alegria. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta e disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que era assim e diziam: é o seu anjo. Tem aquela história muito simples, né? Nem me lembro quem contou, é algum livrinho que eu li desses evangelísticos. A igreja estava em oração porque não tinha chuva. Então vamos fazer o seguinte: hoje vamos ter uma noite de oração, uma noite especial de oração, e para chover, tá? E aí fazia muitos meses que não chovia, e a mãe falou: filha, vamos para a igreja, vamos orar para chover. Aí a menina pegou um guarda-chuva, e a mãe disse: o que você está fazendo? Estou levando um guarda-chuva. Para que guarda-chuva se não chove? Ela disse: mas nós não vamos orar que vai chover? Às vezes uma criança tem mais fé do que nós temos. Ela acreditava que naquela noite, por orar a Deus, porque a igreja ia clamar a Deus, na inocência infantil, ela disse o quê? Já que vai chover, vou levar um guarda-chuva, uma sombrinha que seja. A mesma coisa é a Rod. É criança. Ela devia ter aberto a porta para o Pedro entrar, mas criança. Qual criança que não faz isso? Escutou a voz e já sai correndo: mãe, o pai chegou. Mãe, abre a porta para o pai, menina, né? Não, mas vai lá avisar a mãe lá no quintal, né? E o pai lá tomando chuva, fazendo alguma coisa. Mas a mãe fala: por que você não abriu a porta, menina? É criança, é assim que funciona. Só que eles disseram: essa menina birutou, né? Essa menina aí está, né, lelé. É um anjo que está atormentando essa menina aí, né? Então, olha, a nossa fraqueza não diminui o poder de Deus, né? Quantas vezes oramos, o nosso coração não acredita que Deus vai agir. Já aconteceu isso com você? Ou melhor, já aconteceu hoje isso com você? Porque parece que acontece todo dia isso. Você ora e mesmo desacredita. Quantas vezes desanimamos em plena oração? Esmorecemos, nem acabou a oração, ainda já estamos desanimados. Quantas vezes Deus atendeu esse coração duvidoso? E muda, né? Tantas dúvidas, tantas descrenças, e Deus continua a atender. Aí você sai: eu não mereço, está vendo só? Né? Deus responde nossas orações, mesmo quando nos falta fé. Deus cuida de nós, mesmo que a nossa fé é fraca. Isso nos lembra o pai daquele menino, tão atormentado, e chega para Jesus para curar o menino dele, e Jesus diz: tendes fé em Deus. Ele disse: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ele cria ou não cria? Estava crendo ou não? Isso não somos nós? Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. É assim, irmãos, quantas vezes nós vamos precisar fazer a oração daquele pai: eu creio, mas Senhor, ajuda a minha incredulidade. Bom, nós vamos terminar por aqui, só lembrando de Rod, né? Eu acho que essa menina tem alguma coisa para nos ensinar. O Rod, eu ensinei aqui para os adolescentes uma vez, o nome Rod significa rosa,
Então, se fosse hoje, ela seria chamada de Rosinha, né? Rosinha. Então, uma menina pronta para servir, vê Pedro, fica tão feliz que esquece de abrir a porta, sai correndo para anunciar. Bem, a Rosinha era uma pessoa muito especial, uma criança que falava com Deus, que acreditava no Senhor, e como toda criança meio desligada, uma mocinha aí valente. O que ela pode nos ensinar? Primeiro, prontidão. Segundo, entusiasmo. Isso é importante para nós. Quando nós estamos orando, nós precisamos ter entusiasmo. Porque senão a gente esmorece mesmo. Fé de todos, inclusive Pedro, fé, ela foi a única que acreditou. Só de ouvir a voz de Pedro, foi a única que acreditou. E perseverança, né? Todo mundo falando, ela viu um anjo, né? Está fora de si, né? Mas ela dizia, não, é ele, eu sei que é ele, né? Então, são lições preciosas que dariam uma outra mensagem. Mas é só para lembrar os irmãos, no nosso contexto, que tinha uma menina como Rode. Amém?